Domingo maravilhoso, glórias a Deus. João capítulo de número 4, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 6, aleluias. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você que achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto ao poço de Jacó, e era quase a hora sexta. Só até aí. Encurva sua cabeça por um momento. Pai, nós te louvamos, Pai, nós ofertamos. Nós estamos aqui, meu Pai, para receber a Tua palavra. Senhor, fala conosco, meu Pai, isso nessa noite. Abre os nossos corações, nos capacite, meu Pai, Senhor, para que essa palavra não seja, meu Pai, Senhor, só palavra dita, meu Pai, mas que venha, meu Pai, entrar no coração e fazer morada. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, esta história é uma história muito, mas muito bonita. A história do capítulo de número 4. E se você ver o título fala a mulher de Samaria. Se você ler todo o capítulo 4, você vai ver que aqui é um encontro de Jesus com a mulher pecadora, a mulher samaritana. Mas hoje eu quero me ater nesses 6 versículos apenas. E eu quero esquecer um pouco essa mulher para falar de algo que talvez muitas pessoas não percebeu aqui nessa história. É um detalhe pequeno, é o detalhe de um poço, e o texto diz que o poço teve alguém que furou esse poço, e o nome dele é Jacó. E a Bíblia vai tratar esse versículo 6, como o poço de Jacó, e eu quero me ater a esse versículo. A Bíblia Sagrada nos diz, a partir do capítulo 4, que Jesus, hora que fica sabendo que os fariseus estão olhando para ele e falam: olha, ele está batizando mais que João Batista. Esse Jesus Nazareno, os feitos dele estão maior do que de João Batista. O texto sagrado vai dizer que Jesus então agora procura sair do holofote daqueles homens, e a Bíblia Sagrada fala que ele vai sair da Judeia e vai voltar mais uma vez para a Galileia. Isso é muito interessante porque muitas pessoas, quando estão sendo vistas, quando elas estão sendo aplaudidas, elas querem mais e mais se aparecer. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus começou a ser visto, quando as pessoas começaram a olhar para Jesus e falaram: olha lá, ele está pregando mais que João Batista, as pessoas estão convertendo mais com a sua pregação do que João Batista. Sabe o que ele faz? Ele se esconde. A Bíblia Sagrada diz que para sair daquele ambiente, ele sair da Judeia e ir para Samaria, o texto diz que era necessário, tinha necessidade de passar por uma cidade chamada Samaria. E por que é necessário, pastor? Essa palavra necessário parece ser uma palavra meio dura no contexto. Sabe que quando a gente fala assim, eu não queria fazer isso, mas é necessário. Eu não sei se você já acordou pela manhã e você estava sem vontade, sem coragem. Daqui a pouco você olha para a cozinha, as mulheres principalmente, e vê aquele monte de louça. E para você fazer o almoço, você tem que primeiro lavar a louça. Aí você fala que, meu Deus do céu, eu não queria, mas é necessário eu passar por essa louça primeiro. É normal, né, irmãos? Sábado eu estava em casa. Olha, irmãos, minha esposa foi trabalhar, eu fiquei em casa. Estava mal, cansado. E essa mulher falou assim que ela só encontra paz, Juliana, quando ela chega e vê a casa limpa.
Falou, oh, meu Deus do céu. Aí, irmãos, para deixar essa mulher bem, era necessário que eu arrumasse a casa. O pastor Jair ficou lá arrumando a casa, mas quando ela chegou, ela ficou animada. Por quê? Porque às vezes, irmãos, é necessário fazer algumas coisas. Não é porque a gente quer, não é porque você ama, não porque é necessário fazer algo. Quantos homens aqui no nosso meio está alegre que amanhã é segunda-feira, que vai trabalhar? Se tiver aqui, irmão, um ou dois, que Deus abençoe, mas a gente vai por quê? Porque é necessário a gente estar. Eu quero que você entenda essa palavra, porque Jesus está olhando para aquela palavra e falando, olha, é necessário nós passar por aqui. E os discípulos não querem passar. Por que não quer passar? Porque há 1000 anos antes dessa palavra acontecer, desse episódio, a Bíblia Sagrada nos diz que após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em 2 pedaços. O primeiro pedaço fica 10 tribos, que fica chamado como Reino do Norte. O segundo pedaço é as 2 outras tribos, fica como Reino do Sul. O Reino do Sul, irmãos, ele fica como sede em Jerusalém, onde tinha um templo de Salomão. Eu estou explicando o porquê que os discípulos não queriam passar por Samaria. Aí o texto sagrado nos diz que por causa da separação das tribos, os tribos do Reino do Norte, eles não queriam cultuar no Reino do Sul. Então, para não cultuar no Reino do Sul, onde tinha um templo de Salomão, sabe o que eles fazem? Eles fazem uma cópia do templo de Salomão e colocam no Reino do Norte. Aí então fica o Reino do Norte com a cópia do templo de Salomão, e o Reino do Sul como o templo feito pelas mãos de Salomão. Mas pastor, está aí tudo bem? Tudo bem, mas o mal chama outro mal. Quem é que sacrificava no Reino do Sul? Os levitas. No Reino do Norte agora não tem levita para sacrificar. Aí a história vai dizer que Jeroboão, o rei que estava comandando o Reino do Norte, ele chama algumas pessoas e fala, vem para cá vocês, e sacrifica no altar aqui, já que nós estamos numa cópia do templo de Salomão, então vamos copiar também o que eles fazem, então copia e traz. Aí a Bíblia Sagrada nos diz que se não bastasse pegar qualquer um e colocar no altar, aí esses homens que estão de qualquer jeito, numa cópia do templo, vai começar a dizer, Deus está aqui, e não está lá. Aí as pessoas do lado de cá de Israel, do Reino do Sul, vai dizer, não, Deus está aqui, Deus não está lá, porque vocês é uma cópia. E começaram a disputar Jesus, a ponto de quê? A ponto daqueles homens que eram irmãos que eu falo, porque vem de uma descendência só, descendência de Abraão. Eles começam a entrar num conflito, uma briga, que não tinha necessidade, mas entram numa briga, como até hoje em dia, irmãos, tem algumas pessoas que ainda entram numa briga dessa. Algumas pessoas falam, não, é só aqui na Assembleia de Deus, Cristo é vida, que tem Deus, lá não tem. Aí outro fala, não, é só na igreja aqui que tem Deus. Irmão, não, nosso Deus vai além da Assembleia de Deus, Cristo é vida. Nosso Deus está aqui na igreja de Assembleia de Deus, Cristo é vida, está na Deus é amor, está na Cristã do Brasil. Por que o pastor está dizendo isso? É porque o nosso Deus não é uma criatura que a gente leva numa caixa de sapato. O nosso Deus é o Criador, e como Criador, Ele está em todos os lugares. Como Criador, irmãos, Ele não está na nossa limitação, não, Ele vai além da nossa limitação. Pastor, o que está dizendo? Estou dizendo que se você quiser orar aqui, Ele está aqui, mas se você quiser orar na sua casa, Ele vai, se você encontrar Ele na sua casa, se você orar no monte, você encontrar Ele no monte. Por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Aí o texto diz que eles ficam brigados, e a rixa é tão grande, sabe, que fala, eu não passo mais naquela cidade, não, eu também não vou lá mais. E eles ficam uma briga tão feia, irmão, a ponto dos judeus não entrar mais na cidade dos samaritanos, nem tão poucos samaritanos entrar na cidade dos judeus. Mas glória a Deus que Jesus veio para quebrar tudo isso. Jesus olha para eles e fala assim, ó, hoje é necessário nós passar por Samaria. Aí fala, mas eu não passo por lá. Aí Jesus fala, mas hoje vai passar. Sabe o que eu quero ministrar na sua vida? Jesus vai começar a quebrar você no meio. Tem lugares que você fala, Senhor, por aí eu não passo. Jesus falou assim, mas hoje você vai passar.
Tem pessoas que você vai falar: pastor, mas essa aí eu não cumprimento, mas o Espírito Santo vai fazer você cumprimentar. Tem pessoas que você vai falar: Senhor, mas essa aí eu não abraço, mas Deus vai entrar no seu coração, te quebrar, até você ir lá e abraçar. Por quê? Porque meu Deus ama todos, seja eles judeus ou seja samaritanos. O amor de Deus é tão grande que fala: é necessário entrar. E eles vão entrar. Eles entram na cidade. Aí o versículo 5 é muito interessante, porque o versículo 5 diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá. Olha a vírgula. Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Irmãos, entenda. Nós estamos falando aqui de uma cidade que era só areia, só deserto. E quando eu vi esse versículo de número 5, esse versículo de 5 fala assim: olha, eles foram a uma cidade de Samaria chamada Sicá, e fica próximo à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Irmãos, quem conhece a história de José? Capítulo de número 37 do livro de Gênesis. Você vai ver que José era um menino diferenciado, não era? Jacó amava muito aquele menino. Ele amava tanto José, que ele deu uma túnica colorida para eles, e que nenhum dos seus irmãos tinha. E isso causou um ciúme, causou uma dor de cabeça para José, irmãos, por causa daquela túnica que só pela misericórdia. Mas sabe o que me chama a atenção? Que na hora de dar os pedaços de terra ou a herança, Jacó vai presentear José com um pedaço de terra que ficava no deserto. E aí mexe com a cabeça da gente. Foi como um pai que diz que ama tanto um filho, na hora de repartir a terra, dá a pior terra para o filho que mais ama. Eu fiquei pensando: será que não tinha uma terra que ficava perto de um rio? Será que não tinha uma terra que tinha árvores, uma terra boa? Mas, irmão, depois de um tempo pensativo, o Espírito Santo vai e entra no nosso coração e fala: não, é porque é normal que os filhos queiram a melhor terra, mas o pai conhece o filho, ele sabe qual terra que o filho necessita. Deixa eu falar algo para você, vou abrir o coração e vou te quebrar você por dentro. Você está andando aí e fala: Senhor, mas o Senhor me deu logo essa terra, logo esse deserto, tem coisa tão melhor, tem pessoas que têm terra tão boa, e o Senhor me deu um deserto. Será que eu sou tão mal assim? Será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não gosta de mim? Deus quer falar para você: eu gosto tanto de você que eu lhe dei um deserto. Eu te amo tanto que eu vou lhe dar um deserto. Por quê? Porque eu sei o que você tem, porque eu sei o que você pode fazer com esse deserto. Deixa eu melhorar as palavras. Eu sei a sua capacidade de gerar. Eu sei o tamanho das suas forças. Eu sei quem você é. Eu te vi desde quando você era pequenininho. Então eu te conheço. Se eu dou para outras pessoas essa terra era perdida, mas eu colocando essa terra na sua mão, mesmo sendo um deserto, vai ser bênção na sua vida, porque eu te conheço, diz o Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que Jacó conhecia José a ponto de dizer: olha, eu vou te dar o deserto. Por quê? Porque é no deserto que nós crescemos. Deixa eu falar algo para alguém aqui nessa noite que está passando por um deserto, e Deus falando: eu quero que você cresça, por isso que eu te dei um deserto. Eu quero que você ore, por isso que eu te dei um deserto. Eu quero que você comunique comigo, aleluia. Eu quero ouvir a tua voz, é por isso que eu lhe dei um deserto. Você fica perguntando: Senhor, mas esse deserto, o deserto te coloca você na oração, o deserto te coloca você no jejum, o deserto te coloca você cara a cara, face a face com Deus. É esse deserto que Deus te deu, para te manter perto. É muito interessante, irmãos, que até agora não entramos ainda no versículo 6. O versículo 6 é a palavra. Vamos para o versículo 6 para não demorar. O versículo de número 6 vai dizer que nessa terra deserta, neste lugar de deserto, a Bíblia Sagrada vai dizer que nesse lugar tem um poço.
Irmão, um poço no deserto. Como assim um poço no deserto? Você já se perguntou quem é que cava poço, irmão? Se você pudesse cavar um poço, você cavaria um poço aonde? Nós, pastor Gelson dizendo, cavaria na minha casa. Por quê? Porque eu cavaria um poço para mim. A hora que eu quisesse pegar água, eu ia lá, jogava um balde, ó. E quando Deus fala para você, eu quero que você cave um poço, mas você não vai cavar um poço aqui. Você já imaginou essa voz entrando na casa de Jacó e falando: Jacó, eu quero que você cave um poço. Aí Jacó sai andando e fala assim: um poço? É um poço. Mas a voz só fala com Jacó, a voz não fala com as pessoas. E a Bíblia não nos diz, mas eu fiquei imaginando um dia. Imagina Jacó saindo. E se fosse eu ia sair e procurar um rio próximo, porque um rio próximo, a corrente de água próxima, logo o poço vai ser mais fácil ter água. Mas imagina comigo, Jacó andando, e Deus falou assim: Jacó, vem comigo que eu vou fazer você cavar um poço. E Jacó começa a andar. Aí Deus falou: não, Jacó, vem para cá. Falou: Deus, mas aí é deserto. E Deus falou assim: sim, é para cá que eu quero que você venha. E ele começa a andar. Aí ele olha para trás, a casa está longe, e cada vez mais ele vai entrando no meio do deserto, e a areia é quente. Aí daqui a pouco, quando ele olha, não tem casa de um lado, nada do outro, somente areia. E Deus fala: é aqui, Jacó. Aí ele fala: aqui? Fala: aqui. Faz um X aí, pode começar a cavar. E Jacó olha e fala assim: eu não posso negar o Deus dos meus pais. O Deus que falou para Abraão, o Deus que falou com Isaac, esse mesmo Deus falou comigo, eu não posso negar esse Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz, segundo a história, que Jacó agora começa a cavar um poço. Um poço no meio do deserto. Irmãos, você imagina comigo alguém passando do lado do Jacó e Jacó arrancando areia? Alguém passa e olha para um lado, olha para o outro, não vê nenhum rio, nada, somente areia. Vai ficar curioso, irmãos. Vai falar: o que você está fazendo aí, Jacó? Aí Jacó falando: estou cavando um poço. Jacó, no meio do deserto, um poço. Você acha que vai ter água aí? Deus falou que vai ter água. E se Deus falou, eu vou cavar o poço. Passa outro e fala: ei, Jacó, o que você está fazendo? Estou cavando. Cavando o quê? Um poço. Jacó, aí não tem água, mas Deus falou que tem. E se Deus falou, eu vou cavar. Eu tenho uma mensagem para alguém que está aqui nessa noite, aleluia. Tem muitas pessoas dizendo: ei, a sua família... Desculpa. Eu tenho uma mensagem para alguém que está aqui nessa noite. Talvez você está aqui e tem alguém que falou para você: a sua família não vai dar água. E Deus está falando: vai dar água. Pode cavar. Ah, este lugar que você está é deserto, não vai frutificar. E Deus tem uma palavra para o seu coração: pode cavar, porque tem água. Pode cavar, aleluia. A palavra de Deus é uma pode cavar. Irmãos, a história diz que são 20 anos. 20 anos cavando o poço. Quem passava a falar: isso aí não é um poço, é uma cova. Daqui a pouco você morre e os seus sonhos não vão se cumprir. Mas Jacó sabia quem tinha prometido. Jacó sabia qual palavra que foi visitar ele na sua casa. Jacó sabia quem é que disse para ele: eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Não importa o que as pessoas pensam, importa o que Deus diz para você. E se Deus falou que este lugar tem água, pode cavar. Pode cavar. Pode cavar, porque vai gerar. 20 anos cavando. Até que um dia, sozinho, escute, sozinho. Por que sozinho, pastor? Porque cavar não é para qualquer um. Pode ficar tranquilo, o primeiro dia vai ter uma pessoa contigo, o segundo dia vai ter um, mas daqui a pouco eles vão te abandonar, porque essa história de cavar é complicado, pastor. Cria calos na mão,
dói. 20 anos depois, 20 anos. Um dia ele bate, quando ele bate, daqui a pouco ele vê começando a minar. Você já viu? Quando é furado um poço, quando começa a minar água, tem que sair correndo, sabe por quê? Porque a água vem com pressão do solo e sai e joga lá em cima. Tem uns, irmãos, que sobem mais de 15 metros. Jacó sai do poço, Deus está segurando a pressão da água. Daqui a pouco, quando Jacó sai do poço, a água jorra. Daqui a pouco eu fico olhando, Jacó olhando, todo sujo, mas com sorriso nos lábios. As pessoas de longe começam a olhar. Ei, Jacó, o que aconteceu? O que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Ai, aleluia, não era uma cova, era um poço. Aí como está jorrando água, as pessoas começam a andar, começam a correr, começam a ficar em volta do poço de Jacó. Falou, não é que aconteceu mesmo? Não é que era verdade? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Muitas pessoas não acreditam na sua vida, não acreditam na tua chamada, mas quando as coisas começarem a se cumprir, elas vão chegar e falar, não é aquela verdade mesmo? Não é que a palavra de Deus se cumpriu mesmo? Não é que eu era um filho de Deus mesmo? A Bíblia Sagrada fala que jorra. Após jorrar água, o que acontece, pastor? É poucos lugares que tem água no deserto. Depois que o poço é feito, uma cidade vem em volta. A cidade de Sicar. Uma cidade é formada em volta do poço. As pessoas agora, elas vêm para quê? Beber a água daquele poço. Deixa eu falar para você. Você está lutando hoje, e eu tenho certeza que você talvez não consegue visualizar do quanto de pessoas vão tomar a água do seu poço. Jacó, quando estava cavando, era dolorido, mas agora quando nós lemos esse versículo de número, esse capítulo 4, nós vemos que ali, em volta daquele poço, tem uma cidade toda, sendo abastecida por um poço. Um poço que demorou 20 anos para ser cavado por uma pessoa, mas é uma cidade toda, que vem todos os dias de manhã saciar a sede naquele poço. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, aleluia. A tua palavra, a tua vida vai saciar a sede de muitas pessoas. O teu momento de joelho no chão, a tua oração vai ser fonte de vida para muitas pessoas. A Bíblia Sagrada nos diz, o capítulo 4 faz questão de dizer que agora, 2000 anos depois, o próprio Deus, Jesus encarnado, está à beira do poço. Qual poço? O poço de Jacó. O poço de Jacó. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo que tem 2100 anos que esse poço foi feito. E até hoje, irmão, segundo pesquisas, o poço de Jacó está lá, no mesmo lugar. E ainda tem água. Você acredita? 2000 anos se passaram e o poço ainda tem água. Por que tem água, pastor? Porque foi Deus que mandou cavar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Passe o tempo que passar, não vai cessar a água. Sabe por quê? Porque foi Deus que mandou cavar. Sabe, eu tenho uma mensagem para o seu coração. Pode continuar orando, pode continuar buscando, porque aquilo que você está cavando hoje, o diabo não tem condições de fazer fechar. Eu quero pregar para alguém nessa noite que ainda está orando pelos seus filhos, está orando por um milagre, está buscando por uma conquista. Deus está fazendo você cavar um poço, mas eu digo mais para você: daqui a pouco esse poço, aleluia, cavado, vai gerar água, e ninguém vai poder parar a água que sai de dentro do seu poço. Essa água saciou a sede de muitas pessoas. Essa água sacia a sede de muitas pessoas. E sabe por que essa água ainda mata a sede? Porque um dia alguém teve coragem de sair da sua casa, acreditando numa palavra
palavra de um Deus invisível com uma pá e decidiu cavar o poço. Você sabe por que aquela cidade de Sicar está de pé? Por causa daquele poço. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você seja aquele que Deus escolheu para cavar o poço para toda a sua casa. Talvez você está aqui, está com a mão machucada, calejada, está sofrendo, mas Deus te chamou para este lugar com um propósito. Você é a mulher, você é o homem que é responsável por cavar o poço. É por isso que você passa tanta provação. O diabo quer fazer você esquecer que esse poço, não, esquece o poço, mas Deus tem uma palavra para você, continua cavando um poço. É esse poço que vai saciar a sede, é esse poço que vai trazer a salvação, é esse poço que vai trazer vida para toda a sua casa, para toda a sua família. Ei, Jacó, eu tenho uma mensagem para você: não deixe de cavar o poço. Está doendo, está machucando, está com feridas, mas não deixe de cavar o poço. A Bíblia Sagrada nos diz que esse poço era um poço que ficava a uma distância de 7 quilômetros da rua mais próxima. Então as pessoas que passavam na rua distante, eles tinham que cortar e vir até o poço, mesmo não sendo samaritano, mesmo não morando em Samaria. Nós estamos vendo aqui judeus, escute essa palavra, estou acabando. Judeus vindo, saindo da rua e se aproximando do poço. Para quê? Para beber da água. Pastor, você quer ministrar? Eu quero ministrar que tem muitas pessoas que nem conhecem o seu Deus, mas quando chegar o momento de seca, de sede, elas vão ter que te procurar. Elas vão ter que caçar você, porque vai saber que só você tem a água que sacia a sede que ela está sentindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, aleluia. Comece a entender que Deus vai começar a mandar pessoas na sua casa, na sua vida. Sabe por quê? Porque chegar lá, ela vai estar sedento, vai estar com sede, falar: eu fiquei sabendo que aqui tem uma água que sacia a minha sede. Pastor, abre, vou abrir para que você entenda. Não fique espantado se daqui a pouco começar pessoas a bater na porta da sua casa e falar: eu fiquei sabendo que aqui tem uma mulher de oração. Não fique espantado se algumas pessoas começarem a bater na sua porta, porque eu fiquei sabendo que aqui tem um homem que ora e Deus faz milagre. Não fique espantado, aleluia, se de repente você estiver andando pela rua e alguém te puxar pela mão e falar: ora por mim, porque Deus falou que você tem uma palavra de salvação para a minha vida. Não fique espantado. Por quê? Porque Deus está falando nessa noite que você vai ser fonte de vida para outras pessoas, que a sua vida vai saciar a sede de outras pessoas. Eu quero acabar essa mensagem, irmãos, profetizando que você vai deixar de cavar os poços para você, mas que tudo que você fazer vai ser fazer pensando no próximo, pensando em outras famílias, pensando em enaltecer e engrandecer o nome de Jesus. Deixa eu falar para você, todas as pessoas, antes de beber da água do poço, eles colocavam a mão direita e falavam assim: que Deus abençoa o homem desse poço, e que seja bendito o Deus do homem que cavou esse poço. Há duas bênçãos. A primeira bênção era a bênção para Jacó, a segunda bênção era a bênção para o Deus daquele homem. Eu quero falar para você que você vai ser muito, mas muito abençoado pela água que você fornece. Mas mais que isso, através do movimento de cavar o poço, o seu Deus vai ser engrandecido, e todos vão saber quem é o Deus que fez com que você cavasse o poço. Porque o melhor de que ser reconhecido aqui na terra é fazer o nome de Deus ser reconhecido. Eu quero acabar essa palavra falando para você, irmãos, acredite que esse momento de cavar poço, esse momento que você está sofrendo,
é só por um momento só. Daqui a pouco, esse momento vai passar. E o que é luta agora vai ser bênção na sua vida e na vida de muitas pessoas. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e que as palmas louvem o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Palavra poderosa aos nossos corações. Irmãos, antes de terminar, queria convidar a nossa diaconisa Thaís. Ela está completando aniversário hoje. Não sei, mas deve ser 18 anos por aí. Nós vamos cantar aniversário para ela, depois cantar parabéns, depois nós vamos orar por ela. Glórias a Deus. Vamos cantar parabéns para ela, depois nós oramos por ela. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glórias a Deus. Amém? Quem pode se colocar de pé? Vamos orar por ela? Thaís está conosco desde o início. É uma das nossas raízes aqui. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai. Pai, nós oramos, Senhor, para agradecer, Pai, por mais um ano de vida, Pai, da sua filha, Pai, da tua serva, Senhor, que o Senhor escolheu, Senhor, para a Assembleia de Deus Cristo é vida, Senhor, para nos ajudar, Senhor, Pai, a dar andamento nessa obra, Senhor. Venha multiplicar, Pai, muitos anos de vida, Senhor, na vida dela, Senhor. Pai, abençoa o casamento, Senhor, a vida espiritual, a vida familiar, Pai, o filho Samuel, Senhor, venha multiplicar nas mãos dela, Pai, bênçãos sem medida, Senhor, e aonde ela colocar os pés e as mãos, que seja abençoado, Senhor, Pai, que ela seja luz, Senhor, para essa cidade, Senhor, e aonde ela estiver, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida dela, Pai, cerca, Senhor, Pai, a vida dela com a tua armadura, Senhor, e protege e livra de todo mal, de toda armadilha do inimigo, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para ela? Glórias a Deus. No final, quem quiser abraçar, abraça ela. Vamos orar para dar o término? Só lembrando que quarta-feira nós vamos ter um culto de ensinamento. Eu quero poder contar com todos vocês, amém? E os microfones chegaram. Glórias a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor. Só o Senhor sabe e conhece, Senhor, o que nós precisamos, Pai. E diante dessa palavra, Senhor, hoje é o primeiro dia da semana, Pai, que nós possamos acordar amanhã e o Senhor nos dá força para continuar cavando nossos poços, Senhor. Pai, e nós possamos, Pai, gerar água, Senhor, para muitos beber. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor venha proteger, venha guardar, Senhor, essa obra, essa casa, Senhor, todos nós, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Pai, que nesse momento não poderá estar, Senhor. Pai, nesse culto, Senhor. Pai, nós oramos por eles, Senhor, que o Senhor pode estender as suas mãos, Senhor, e abençoar, Pai, e livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doce consolação do Espírito Santo estejam com cada um de nós para todo sempre. E a igreja diz amém? Cumprimente seu irmão na paz do Senhor Jesus. Tem que treinar de novo, eu destreinei em tocar nela.